Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 18 de julho de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 16º domingo do tempo comum. No Evangelho, vimos aquela passagem de Marta e Maria, as duas irmãs. Marta preocupada em servir e Maria desejosa de escutar Jesus. Para a nossa meditação, vamos refletir sobre os nossos ritmos de vida, na cidade e no campo, e como a fé nos ajuda a desacelerar. Bora refletir. Vamos pensar os ritmos da vida na cidade e no campo e ver o que Marta e Maria têm a dizer para essas duas realidades. Vamos começar pensando o ritmo da cidade. A cidade é o lugar da correria, da alucinação, da pressa, da velocidade, e quanto mais velozes somos, mais achamos que temos uma boa performance. De um lado, dizemos que estamos cansados de tanta correria, e de outro lado, exaltamos nossa própria habilidade de correr. Do ponto de vista técnico, tecnológico, buscamos os recursos que agilizem os nossos processos. Queremos que as mensagens cheguem mais rápido, queremos que as reuniões aconteçam online, esperamos que um carro ou um avião nos leve em minutos ou horas a um lugar muito distante. Aquilo que há 100 anos atrás era impensável em termos de velocidade, de acesso e de ritmo, hoje é extremamente provável. Uma carta demorava muito para chegar. Hoje, uma mensagem de WhatsApp chega em segundos para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Viajar de trem era exaustivo, passava-se dias viajando de trem para chegar de um lugar a outro. Hoje, com um metrô ou com um expresso, é possível, com muito mais velocidade, em questão de horas, chegar num lugar que antes levava dias. Viagens de um continente a outro que levavam meses dentro de navios, de avião também levam apenas algumas horas. O ritmo é alucinado, a velocidade é sempre alta. De um lado, nos sentimos sufocados por isso, e de outro lado, nos vangloriamos pela nossa habilidade de correr. Aqui nós podemos pegar a lição de Marta. Marta estava correndo, agindo, trabalhando para servir a Jesus. As interpretações bíblicas, na história das interpretações desse texto, quase sempre vão valorizar o trabalho de Marta como sendo uma vontade de servir ao Senhor, de estar disponível para Ele. Não é que Maria tivesse escolhido a única coisa boa. Jesus falou que ela escolheu a melhor parte. Mas na história das grandes interpretações desse texto, não é que Marta estava errada, ela só estava deslocada. Porque aquele momento era o momento para parar e para ouvir o Senhor, para desfrutar da presença dele, mais do que só fazer um determinado serviço para ele. Marta estava agindo, e ela estava agindo por amor, por bem-querer de Jesus. Mas não era aquele o momento mais apropriado para isso. Jesus a convida a fazer como Maria, a se sentar e a escutá-lo, isto é, a conviver com ele. Nós podemos tirar dessa imagem de Marta duas lições para a nossa vida na cidade. A primeira coisa é, nem toda correria é boa. Nós somos engolidos pela cultura do ágil, do rápido, como eu disse. E aí está justamente o paradoxo do nosso sofrimento. No fundo, nós, seres humanos, continuamos necessitando de desacelerações. Nosso ritmo orgânico é um ritmo lento. Haja vista, por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia. Mesmo que os procedimentos médicos sejam extremamente avançados e a gente fique muito menos tempo de convalescença, de recuperação do que antes,
mas o nosso corpo precisa de tempo. A nossa natureza precisa de tempo. No nível psicológico, por exemplo, um trauma, um medo, alguma coisa do passado, às vezes leva anos para a gente conseguir reparar, curar, transfigurar. Por quê? Porque nós estamos ainda no ritmo orgânico. Em certa medida, eu diria que o ritmo do humano não é só e exclusivamente o ritmo da cultura humana, mas é o ritmo do organismo humano. Então, nem toda correria é boa, porque ela nos desconecta dos nossos próprios ritmos. Uma primeira diferença entre Marta e nós é que ela estava agindo por um impulso bom, porque ela estava querendo se pôr a serviço, e nós estamos agindo por uma estética da velocidade. Não é porque a gente vai fazer grandes coisas necessariamente, ou porque a gente vai realmente se tornar um ser humano melhor quando a gente fizer coisas e não ficar parados. Como, por exemplo, aqueles que dizem, não, essa coisa de ficar rezando, lendo, estudando, isso é uma perda de tempo, a gente tem que transformar o mundo. Mas será que a gente está transformando o mundo mesmo? Me parece que a gente está mais engolido pela vaidade da velocidade. Então aqui há uma diferença entre Marta e nós. A ação dela não era vaidosa, a nossa é. E é uma primeira lição que a gente precisa tirar. A gente não vai conseguir alterar completamente os ritmos, mas a gente pode alterar as rotas dos nossos ritmos. Para onde vai o nosso esforço? O que estamos fazendo vale mesmo a pena? O tempo que gastamos está sendo realmente frutífero? Ou será que não estamos só iludidos com esta fantasia da velocidade? E uma segunda diferença entre Marta e nós é que ela tinha os olhos voltados para Jesus. Não tinha os ouvidos como Maria, mas tinha os olhos voltados para Jesus. Ela tinha um coração direcionado a Deus. A nossa religião da cidade grande também virou uma religião rápida. E ela ficou tão rápida que nós estamos perdendo Jesus dos nossos olhos. Pense na seguinte imagem, bastante urbana inclusive. Você está dentro de um carro ou dentro de um metrô, em alta velocidade, e você olha pela janela. O que você vê pela janela? A menos que haja uma paisagem distante, que possa ter uma certa estabilidade ao longo do movimento do carro ou do trem, do metrô, você verá apenas borrões passando por você, porque a alta velocidade impede a visão das coisas como elas são. Parece que você está dentro de um circuito super ágil de cores, como se fosse um daqueles pirulitos antigos, coloridos, e que fica girando, 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 girando. Assim somos nós. A nossa religiosidade não é como a de Marta. Mesmo que a gente fale, nossa, mas eu não sou muito de oração, mas eu sou da ação, eu estou fazendo bem para as pessoas, etc, etc. Mas eu gostaria de convidar você que observasse se esse seu fazer não está cegando você. Isto é, te impedindo de ver as coisas como elas são ou mais próximas do que são. Porque para a gente agir bem, a gente precisa primeiro ver bem. Nós agimos a partir do que percebemos. E só é possível perceber quando nós paramos. Então, veja, mesmo que Marta não tivesse escolhido a melhor parte, não é motivo para a gente dizer assim, não, mas Marta não escolheu exatamente a escuta, mas ela estava trabalhando para Jesus, e isso é bom, e eu também faço isso. Não. Na verdade, nós achamos que parecemos com Marta, mas a gente não é parecido com Marta, porque a nossa intenção não é a mesma e o nosso olhar não está voltado para a mesma coisa. E daí vem Maria. Maria representa a pausa. A Maria representa o ócio. Ela nos mostra o silêncio, o respiro. E talvez isso seja mais coisa parecida com a cidade pequena, com o campo, com a roça. É bastante interessante como vemos um movimento assim de êxodo urbano, sobretudo nos períodos de férias e de feriados. As pessoas que moram nas grandes cidades, se têm condições,
em época de feriado e férias, elas vão para a praia, vão para a montanha, vão para algum sítio, vão para alguma roça, para alguma área de paisagens naturais. Por quê? Porque elas estão estafadas daquele ritmo e daquela visão da cidade. Então, talvez a gente possa ser mais parecido com Maria se a gente começar a frequentar e a desenvolver em nós hábitos de desaceleração. Então, frequentar a desaceleração, como fazer isso? Com exercícios, com meditação, com ida às igrejas, especialmente as igrejas são lugares de parada. E também convido a uma experiência mais junto à natureza, onde os ritmos são outros. Olhar para uma árvore que tem, sei lá, 50 anos, algumas 100 anos. É impressionante observar aquela árvore ali. A vontade urbana, potente, sempre tão castradora, é de cortar aquela árvore e mostrar a força do humano, a nossa capacidade técnica. Mas a fé nos convida a um olhar contemplativo. A gente não precisa destruir aquela árvore para dizer que a gente é bom e forte e capaz. A gente descobriria outras coisas se nos colocássemos numa auscultação, numa contemplação mais demorada da realidade, que foi o que Maria fez. Ela contemplou Jesus e ela acolheu Jesus nas suas palavras. Marta tinha os olhos para ele, mas Maria tinha a contemplação, ou seja, essa disponibilidade, essa abertura. Olha, estou aqui para você, fale e faça, eis-me aqui. A fé, no fundo, é um eis-me aqui. E na cidade grande, como a gente está sempre tão agitado, a gente não consegue experimentar essa liberdade de dizer eis-me aqui. A gente está sempre com pressa. Né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, Marta e Maria são para nós um testemunho de outras intenções e outros ritmos. E um convite a revermos onde estão os nossos olhos, os nossos ouvidos, e se realmente vale a pena toda a correria que nós dizemos que fazemos. Nós estamos começando mais uma semana e gostaria de propor o seguinte exercício espiritual para vocês, que vocês observassem, que nós observássemos as nossas agendas, nossos cronogramas, nossos afazeres. Se preciso, inclusive, escrevendo, faça uma lista com tudo que você tem que fazer. E observássemos se realmente tudo aquilo é tão urgente como a gente acha que é. Se tudo é tão para a última hora, se não tem coisas que podem esperar, que observássemos em que lugar Deus está nos nossos cronogramas. Acho que a gente vai se surpreender ao perceber que, apesar de dizermos que temos fé, que nós não temos tanto espaço para Deus no nosso tempo. Só que a vida é o tempo. E viver significa investir o tempo em algo. E ter fé significa investir o tempo em Deus. Se não investimos o tempo nele, não temos fé. Temos talvez uma crença filosófica em Deus. Mas a fé é o tempo gasto na relação com o Senhor. Faça uma lista dos seus afazeres. Avalie se tudo é tão urgente e necessário assim. Estabeleça uma hierarquia de prioridades. Veja onde está Deus. E se você quer viver como discípulo de Jesus, tenha a coragem de Marta frente ao desespero do mundo contemporâneo de trabalhar para Jesus. E tenha mais coragem ainda, a coragem de Maria, de parar um pouco para estar a sós com ele. Uma boa semana e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!